Então, a pergunta: vale a pena viver em Portugal em 2024, depois do fim da manifestação de interesse? Primeiro, eu vou começar contando aqui um pouquinho da minha experiência, tá? E depois, se vocês quiserem fazer pergunta, deixem perguntas e comentários, beleza? Então é assim, de Portugal eu já tenho quase 5 anos. Cheguei aqui em setembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Vim para cá com visto de estudante, não precisei de usar manifestação de interesse, e a gente sabe agora que o governo acabou de encerrar com as manifestações de interesse, então as pessoas que vinham como turista e depois se legalizavam através da manifestação de interesse já não tem mais essa possibilidade. O que era a manifestação de interesse? A manifestação de interesse, como diz já o nome, era um documento onde você manifestava o interesse de ser residente aqui no país. Para isso você precisava apresentar um contrato de trabalho e uma série de outros documentos que depois era necessário. Contribuinte, português, identificação social, na segurança social, número de utentes, se eu não me engano também. Esses documentos não são problemáticos, não tem problema para fazer eles. O problema é o documento da residência, é a permissão de residência, no caso, que é o título de residência, que é o grande problema, é o principal documento que tu precisa para ficar legalmente aqui no país, para tu não ser mandado embora. Então eu vim em 2019 com visto de estudante. Como eu falei, cheguei e meu título de residência demorou uns 3 meses no máximo. Eu cheguei em setembro, em janeiro de 2020 eu já tinha o título de residência. Depois eu fiz o reagrupamento familiar para minha pessoa e dali também em 3 meses ela recebeu. E assim, a minha experiência, a gente vê aí por aí que tem ultimamente, nos últimos anos principalmente, tem muita reclamação de xenofobia. A gente viu aí nas mídias algumas pessoas sendo atacadas, né? Eu posso dizer que por mim eu nunca sofri nenhum tipo de xenofobia, mas eu já vi os relatos das pessoas, vi na internet, eu vi as pessoas por aí relatando, e infelizmente isso tem em todo lugar no mundo. Acho que tem isso. Não tem um país onde as pessoas que são estrangeiros, que não são daquele país, cheguem e as pessoas daquele país, que são nativas daquele país, fiquem totalmente de boa. Aí mesmo no Brasil, eu lembro que eu sou do estado do Rio Grande do Sul, eu lembro que tinha uma época que veio muito haitiano lá para minha cidade, para o meu estado. E eu lembro que tinha um preconceito com os haitianos muito maior do que os preconceitos que a xenofobia que foi mostrada aqui em Portugal, por exemplo. O povo português é um povo muito acolhedor, eu posso dizer isso com todas as palavras. Sempre me ajudaram, quem eu conheci sempre me ajudou, as pessoas aqui me ajudaram até mais do que as pessoas de quando eu estava no Brasil. Financeiramente, questão de dinheiro mesmo. Pessoas que eu não conhecia me emprestaram dinheiro, me ajudaram no início. Enfim, eu não tenho nada do que reclamar. Sempre fui muito bem quisto e tratado aqui no país e, portanto, eu lamento muito pelas pessoas que sofreram esse tipo de situação. Mas, enfim, é o que é. Deixando isso para lá, então, eu fiz aqui uma colinha para dizer se vale a pena, para dizer para você se vale a pena ou não emigrar para Portugal em 2024 depois do fim da manifestação de interesse. A minha resposta é bem direta: vale a pena. Como eu disse, eu não precisei da manifestação de interesse, como muita gente não precisou, mas eu sei também que muita gente precisou. E as pessoas que precisaram da manifestação de interesse geralmente foram pessoas que vieram assim correndo para Portugal, né? Não tinham como ter um visto. Então é uma questão que foi um problema que foi virando uma bolha de neve, como diz aqui o governo e o presidente aqui do país.
Virou uma bolha de neve por quê? Porque as pessoas vinham como dava, com o que tinham, tentar uma vida melhor, e claro, todo mundo tem o seu direito de fazer isso, mas isso acarretou um problema porque Portugal é um país pequeno e não estava preparado para receber o montante de imigrantes que recebeu. A imigração é boa para Portugal? Claro que é. Faz a economia movimentar, gera emprego, as pessoas consumem, os imigrantes consumem, contribuem para a segurança social. A segurança social é quem paga os aposentados aqui do país, os portugueses. Então, os portugueses estavam e estão usufruindo desse benefício, digamos, desse crescimento da contribuição dos imigrantes para a segurança social. E é uma coisa que é obrigatória, não tem como não contribuir. Se tu vai trabalhar, tem que contribuir. É que nem o INSS aí no Brasil. E também eu sei que não é muito pouco. Eu, por exemplo, eu sou trabalhador independente, que aí no Brasil seria o MEI, e a minha contribuição é 25% do que eu ganho. Então é uma contribuição significativa. Então tu imagina isso de todos os imigrantes que vêm aqui, eles têm que contribuir. Eu sei que quem trabalha por conta de outra pessoa, que é empregado, contribui um pouco menos. Então vale a pena, como eu estava dizendo, vale a pena por N motivos. O motivo principal, que eu acredito que seja um motivo aí dos brasileiros terem vindo em massa, é a questão da segurança, né? E tem cidades aí no Brasil que tu não pode andar com um celular na mão, na rua, não pode andar com joias. Aqui em Portugal tu pode deixar a tua casa aberta e sair e ninguém vai roubar, salvo em algumas situações. Claro, isso sempre acontece, tem criminalidade, mas nada comparado com o que ocorre no Brasil. Até mesmo lá na minha cidade, que eu morava lá no Rio Grande do Sul, que era bem interior, não tinha muita criminalidade, mas tinha alguma criminalidade, que já era mais do que aqui. Por exemplo, roubo de bicicleta, essas coisas, roubo em supermercado, aqui não tem isso. Praticamente não, assim, eu ouço aqui e ali uma história de um roubo. Crimes acontecem, claro, obviamente, mas também não na proporção que acontecem no Brasil, acho que nem 1000%. Então não é à toa que é um dos países mais seguros do mundo nos dias de hoje. E isso nos dias de hoje não é pouca coisa. Então, pela questão da segurança, vale muito a pena. Pela questão financeira, como vocês sabem, a moeda aqui é o euro. Vale 5 vezes mais que o real. Então, tudo que você ganha aqui, se você quiser depois fazer um planejamento se você ainda não tem um imóvel aí no Brasil e quer comprar um imóvel estando aqui, é mais fácil juntar o dinheiro. E é fácil também comprar um imóvel aqui, sendo imigrante, não sendo pessoa estrangeira, não sendo pessoa residente nativa portuguesa. É muito fácil. Razoavelmente fácil. Então, pela questão da segurança, pela questão financeira, você tem mais liberdade financeira, como eu disse, você consegue adquirir coisas aqui, é mais fácil. Eu, por exemplo, nesse tempo que eu tive aqui, eu tive 3 carros. 2 deles estragaram e eu sempre tive a possibilidade de comprar um carro logo ali à frente. Eu ganho em média, assim, com a minha profissão, 1.500 mais ou menos, um pouquinho mais do que isso. Há a possibilidade de ganhar muito mais, mas tomando por base com um ganho assim, dá para tu comprar um carro, dá para te viver razoavelmente bem. O mercado aqui não é caro. O que pesa aqui é o aluguel. O aluguel aqui é muito caro. E vem por causa do problema, de novo, dessa vinda, dessa onda de imigração muito forte que teve. O país, como eu disse, não estava preparado, não há residência suficiente, não há casa suficiente para um montante de gente que veio. Então isso fez com que o valor dos aluguéis disparasse.
Por exemplo, um apartamento com 3 quartos que há 6, 7 anos custava 300, 400 euros, hoje custa 800, 900. E o salário mínimo é 840, se eu não me engano. Então, para tu conseguir alugar um T3, tem que ser os dois trabalhando, o casal trabalhando pelo menos. É possível, eu conheço muita gente, eu trabalho aqui como consultor imobiliário, que aí no Brasil é o corretor imobiliário, né? Eu conheço muita gente, já aluguei casa para muito brasileiro, que é o casal que trabalha e conseguem pagar a renda, conseguem se alimentar, conseguem guardar dinheiro e conseguem viver tranquilamente, com mais segurança, com mais qualidade de vida. Tem muitas coisas que não são, assim, que vão ser diferentes para quem está pensando, para quem está chegando, para quem chega num outro país, numa outra realidade. A questão não é assim tão fácil como eu estou colocando aqui agora. Até, da forma que eu estou colocando aqui, até pode parecer que é fácil as coisas, mas as coisas não são fáceis. Eu passei muito trabalho no início, como eu falei, tive que pedir dinheiro emprestado. Apesar de eu ter me preparado, o dinheiro chegou uma hora que eu não consegui, acabou, e eu ainda não estava ganhando o suficiente, então eu tive essa ajuda, como eu falei. Os portugueses são realmente pessoas top, com exceções, claro, como eu disse, mas financeiramente você consegue se erguer mais facilmente do que aí no Brasil. Consegue fazer um financiamento, como eu disse, consegue financiar até 90% do valor de um imóvel. Eu já consegui financiamentos aqui para brasileiros que tinham 10% apenas do valor do imóvel e o banco emprestou 90%. Ou seja, do imóvel de 130 mil, por exemplo, eles pagaram 13 mil e o banco emprestou os outros 90. E aí tiveram os custos com a escritura, que dá em torno de 3, 4 mil euros, mais ou menos, dependendo do valor do imóvel também, o valor da escritura muda. Mas, como eu falei, é fácil. É mais ou menos, razoavelmente fácil conseguir um financiamento. Como é que funciona o financiamento aqui de imóveis? Assim, para financiar um imóvel, você precisa apresentar uma série de garantias para o banco. Mas não são garantias que são garantias pesadas. Ou seja, como você está comprando o seu primeiro imóvel, né, tu não vai ter um outro imóvel para dar como garantia. Então, o que o banco considera? O banco considera os teus ganhos mensais do agregado familiar, ou seja, da família. O banco considera a tua estabilidade do emprego. Se você tem um contrato de trabalho que não é a termo fixo, por exemplo, que não é de 6 meses, que não é de 1 ano, tem que apresentar uma carta da empresa dizendo que você é contratado fixo daquela empresa, que você não está ali a termo por um tempo só, né? E você tem que ter o capital, os 10% pelo menos, mais o valor da escritura. Então, esses são os requisitos, basicamente, que o banco pede. Não pode estar negativado no Banco de Portugal, ou seja, não pode estar devendo por aí, nos bancos ou nas lojas. Tem que ter um salário razoável, ou seja, se são 2 pessoas que trabalham e têm um salário mínimo, da volta de 1.600 euros, conseguem comprovar que conseguirão pagar a prestação do imóvel. E outra coisa, a prestação do imóvel geralmente vai ser mais barata que o aluguel. Isso é quase que uma regra geral. Por exemplo, uma prestação de um imóvel a 130 mil euros, como eu estava dando o exemplo antes, anda à volta de 650 euros com o seguro, e um T3 hoje você vai pagar de aluguel mais ou menos uns 750, 800 euros. É por aí que está, é nessa faixa que está o preço dos aluguéis aqui.
Então, é assim, eu sei que eu estou um pouquinho bagunçado aqui no meu vídeo, mas eu vou tentar aqui ser o mais conciso possível. Vale a pena, então, pela segurança, pela questão financeira, e é uma experiência única na vida, né? A vida é uma coisa única, então eu acho que vale a pena você sair do teu país, onde tu nasceu, e experimentar novas culturas. Em relação à cultura, Portugal para o Brasil tem uma diferença que não é pouca. É a mesma língua, e até a gente pode achar que por ser a mesma língua é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem uma diferença cultural que é significativa. Os portugueses têm um costume muito diferente dos brasileiros. Eles são um povo mais, mesmo no dia a dia, no modo de tratar, são pessoas mais diretas, não ficam dando volta nas conversas, não ficam com intenção por trás. Se eles têm que falar uma coisa, eles geralmente pegam e falam. E isso muitas vezes os brasileiros entendem como uma coisa, como eles estão sendo estúpidos, e não é o caso. Eles estão simplesmente falando o que eles têm na cabeça, e geralmente não é por mal. Eles têm que comunicar uma situação e eles comunicam, sem papas na língua, como a gente diz. Que mais? Questão da cultura, alimentação. A alimentação deles aqui também é bem diferente, é bem diferenciada. Como é um país que é mais costeiro, tem muita questão do peixe. Os pratos deles aqui é peixe, é o porco, que é uma carne barata aqui, mas principalmente o peixe. Peixe aqui para eles é uma coisa que é quase que básica. Peixe, sardinha, um bacalhau, tem N pratos com bacalhau, e depois tem os costumes assim do cotidiano, né? Os brasileiros têm, nesse quesito assim, até que é um pouco parecido. As pessoas aqui gostam de sair, passear. Eles são pessoas que geralmente não gostam de muito barulho também. Aqui onde eu moro, felizmente é um lugar bem tranquilo, não tem barulho quase nenhum, não tem música alta. Em contraste com o lugar onde eu morava lá no Brasil, que era música alta todo dia, toda hora, na frente, dos lados, aqui é uma paz. O que mais? Tem umas outras questões também, assim, que depois a pessoa vindo aqui morar consegue identificar com o tempo. Mas são pessoas que são muito trabalhadoras também, os portugueses. E Portugal também, o povo português é um povo que é imigrante, ou seja, são pessoas que imigraram para outros países aqui da Europa antigamente, como França, Alemanha, e agora, nessa altura, tem muita gente, muito imigrante português já de idade, que estão na França, estão na Alemanha, estão nos outros, Luxemburgo, que têm propriedades aqui, que adquiriram trabalhando nesses outros países. Então, é uma coisa que eles também meio que passaram na pele. A geração atual nem tanto quanto as gerações passadas. Quem tem, por exemplo, 50, 60 anos, essa geração foi a geração que mais imigrou para a França, para os outros países, porque na altura Portugal era um país que era mais pobre do que é agora. Acho que foi antes de entrar na União Europeia, antes da União Europeia existir. Então, a realidade aqui de Portugal era muito diferente da realidade agora. Portugal, em relação aos países da Europa, é muito aquém na questão do salário. E esse é a maior reclamação que os portugueses têm, e quem é imigrante também, depois de um tempo, passa a ter, porque o salário aqui é 800 e pouco, e no resto da União Europeia o salário vai de 1.600 a 2.000 e pouco, e as coisas custam quase que a mesma coisa que custa aqui. E atenção, as coisas aqui são baratas, o mercado aqui é barato. De novo, o que não é barato aqui é o aluguel. O aluguel e o salário, em contrapartida, é muito baixo.
A questão dos vistos, como eu falei, a manifestação de interesse acabou, então isso é uma coisa que vai fazer com que o fluxo de pessoas que vinham, de imigrantes que vinham, diminua bastante. Acredito que isso já está ocorrendo, mas não quer dizer que é impossível imigrar. Pelo contrário, agora, para você imigrar, você vai ter que obrigatoriamente se planejar. Ou seja, você vai ter que ter um visto, que é o visto de trabalho, o visto de procura de trabalho. Eu vou tentar falar isso no outro vídeo. E para tu ter esses vistos, tu tem que ter, assim, é um processo que aí no Brasil é feito por uma empresa que se chama VSF, se eu não me engano. Eu vou tentar deixar um link também para a empresa aqui na descrição do vídeo. E tu consegue o visto para vir estudar, por exemplo. Pode pedir um visto de estudante, se inscreve numa instituição de ensino aqui, estando aí no Brasil, recebe a carta de inscrição, de matrícula da instituição, apresenta no consulado, nessa empresa, nessa VSF, junto com o passaporte e a outra documentação que eles pedem. Acho que seguro de saúde eles pedem também. Eles pedem comprovativos de subsistência, que é uma coisa que não se pedia com a manifestação de interesse, porque quando as pessoas vinham, elas vinham com o que elas tinham, basicamente, com o dinheiro que tinham. A questão da preparação também foi um grande problema e que ficou muito aparente depois de um certo tempo. Quem está por dentro do assunto provavelmente deve ter cruzado com alguma notícia de pessoas vivendo em barracas por falta de alojamento, de casas, e isso, infelizmente, também é uma realidade. Algum tempo atrás eu tive que ir em Lisboa e eu fui de ônibus e peguei o metrô lá, e no metrô tinha duas filas assim, uma de cada lado do túnel do metrô, duas filas assim enormes de colchão, de pessoas que estavam ali dormindo, pessoas assim, não eram moradores de rua, eram pessoas que trabalhavam, iam para os seus trabalhos durante o dia, mas que dormiam ali durante a noite. Então é uma cena que, assim, é chocante, é muito chocante e é muito triste, porque, como eu disse, falta de preparo. As pessoas costumavam ver vídeo no YouTube dizendo que Portugal é mil maravilhas, venha, você consegue, e não é bem assim. As pessoas geralmente não se prepararam, chegaram aqui e se deram de cara com a dificuldade de arrendar, porque arrendar também é uma coisa difícil. É só, por exemplo, dando exemplo no arrendamento, você chega aqui com 2.000, 3.000 euros, né, e tu quer arrendar um lugar. Só o arrendamento, já há uns 4 anos atrás, o arrendamento já estava acima de 400 euros, né? Então tu imagina, tu chegou aqui, tu não tem trabalho, tu não tem documento, e tu vai querer alugar um lugar. A pessoa que é a proprietária do lugar, ela precisa de garantias, ela precisa saber que no final do mês tu vai ter como pagar o aluguel. Então o que acontecia? As pessoas geralmente chegavam sem trabalho e queriam alugar um lugar, e isso é uma coisa que é quase que inviável. Através das imobiliárias, por exemplo, isso é inviável completamente, a não ser que a pessoa pague 1 ano de contrato ou pelo menos 6 meses do contrato do arrendamento e deixe mais alguma garantia, caução. E mesmo assim não era fácil, porque muitas pessoas no passado, quando chegavam aqui, conseguiam alugar e depois deixavam de pagar a renda e depois não saíam dos imóveis, e enfim, uma coisa que acabou prejudicando muita gente. Então os proprietários, depois de uma certa altura, começaram a exigir mais coisas na hora de arrendar, como o contrato de trabalho, como mais pagamentos de entrada, fiador, e essas são coisas que o imigrante geralmente não tem. Então, a não ser que tu tenha um bom orçamento de início, é muito difícil conseguir arrendar um lugar. Eu próprio tive que arrendar um quarto no início para casal e fiquei 2 anos, mesmo trabalhando no ramo. Fiquei 2 anos
vivendo numa espécie de pensão, num quarto para casal, onde tinha 2 banheiros e a cozinha compartilhada. E só depois de 2 anos eu consegui um T2, a um preço que para mim ficou bom, é um preço que eu consigo pagar. Documentação, o que é que tu precisa para viver aqui em Portugal? Além do documento, que é o título de residência, você vai precisar de ter o NIF, que é uma espécie, é igual ao CPF. Você precisa para comprar qualquer coisa em termos de bens ou um móvel, um imóvel, tu vai precisar de ter um contribuinte. Até numa loja no mercado, às vezes tu não precisa ter um contribuinte, mas se tu quer comprar um carro, por exemplo, ou uma casa, ou tu quer alugar um lugar, tu vai precisar ter um contribuinte. Para arrumar trabalho, para qualquer coisa, a primeira coisa que tu precisa é o contribuinte. E para fazer o contribuinte, tem que se agendar um horário, tem que ser agendado um horário com antecedência. O atendimento onde se faz o contribuinte é por marcação. E precisa de um representante fiscal que tenha residência aqui em Portugal. O que isso quer dizer? Quer dizer que não necessariamente precisa ser um português. Pode ser um brasileiro que tenha residência aqui fiscal, pode ter representante. Eu mesmo já fui representante fiscal de várias pessoas que fizeram NIF, clientes meus que compraram, estrangeiros. E pronto, isso é uma das coisas que precisa. Também depois, numa altura, tu vai precisar ter o NIS, que é o número da Segurança Social, e o número de utente também, que é o número, no caso, aqui tem essa coisa de utente, que é do Sistema Nacional de Saúde, do SNS, que é o número de paciente, no caso. Então, assim, se vocês precisarem de quem estiver vendo o vídeo tiver com planos de vir para Portugal, quiser comprar ou alugar um imóvel aqui, saiba que esses são os requisitos. Eu trabalho como consultor imobiliário, posso ajudar, como já ajudei muitas pessoas, a achar um imóvel, a fazer a documentação e orientar no dia a dia, como fazer as coisas, como se locomover aqui. Vou também fazer um outro vídeo falando sobre meios de transporte aqui em Portugal, qual o melhor meio de transporte para utilizar. Enfim, respondendo então a pergunta se vale a pena viver em Portugal em 2024 com o fim da manifestação de interesse, para mim, na minha visão, vale a pena. Eu, como já disse, não precisei, como muita gente não precisou da manifestação. Então, é uma coisa que é possível, requer um planejamento. Meu planejamento foi mais de um ano, levou mais de um ano para mim me planejar. Quem quiser, quem tiver mais perguntas, escreva no comentário que eu vou tentar responder com a maior honestidade possível. E se você estava programado para vir para Portugal, não desista. Eu acho que vale a pena, mesmo que no início não seja uma experiência tão boa, mas é uma experiência e a vida é uma só. Então vale a pena aproveitar. Vale a pena conhecer outras culturas. Eu mesmo evolui bastante como pessoa, conheci coisas novas aqui que eu não conhecia no Brasil. Evolui muito como pessoa e conheci muitas pessoas de diferentes nacionalidades, da Europa, dos Estados Unidos, através do meu trabalho. E é uma experiência muito, muito bacana, muito legal. Então, se você tem alguma dúvida sobre o processo, sobre planejamento, sobre onde ir, o que fazer, manda uma mensagem para mim ou deixa um comentário que eu vou tentar responder a todos assim que possível, tá bem? É isso aí, um grande abraço e força que vocês conseguem. Um abraço!